mesmo texto, né? Vamos fazer leitura novamente. Nós fomos incumbidos de falar de 3 aqui virtudes, né, desse fruto do Espírito, que é a longanimidade, benignidade e bondade. Mas vamos estar fazendo a leitura aí do texto, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26, que é o texto, a passagem base para as lições, né, dessas quartas-feiras. Lá em Passos tem sido as terças. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos estar aqui falando sobre esses 3 tópicos: longanimidade, benignidade e bondade. Mas antes de entrarmos nesses 3 tópicos, eu quero fazer aqui algumas considerações a respeito do fruto do Espírito, o seu propósito, a importância dele na nossa vida. É importante nós entendermos que quando Paulo ele vai escrever esta carta à igreja dos Gálatas, ou à igreja da Galácia, ele vai escrever a princípio num tom de repreensão, porque Paulo fala para aqueles crentes que ele está admirado ou impressionado como tão rapidamente eles haviam passado para um outro evangelho. Paulo está admirado ou impressionado como, de uma forma tão rápida, os crentes da Galácia haviam deixado o evangelho que Paulo havia ensinado, que era um evangelho da graça. Paulo havia ensinado a justificação pela fé em Cristo Jesus, havia falado sobre o Cristo que morreu, mas ressuscitou, mas agora havia chegado até os ouvidos de Paulo notícias de que havia crentes, ou judeus, os judaizantes, que foram uma pedra no sapato no ministério do apóstolo Paulo, viviam perseguindo Paulo, e estava colocando na cabeça daqueles novos crentes que não bastava a fé, não bastava crer em Jesus, era preciso eles continuarem observando as obras da lei, para que eles fossem salvos, tais como praticar a circuncisão, se abster, de alguns alimentos, a observância do sábado, de festas. E Paulo veio repreender, exortar a igreja. E ele foi bem duro nas suas palavras ao dizer bem no início da carta: se alguém vos anunciar um outro evangelho além daquele que eu vos anunciei, que seja um anjo do céu, que seja considerado anátema, amaldiçoado.
Porque Paulo, ele tinha convicção do evangelho que ele pregava. Ele sabia que aquilo que ele estava pregando era verdade. E aqueles homens estavam tumultuando a igreja. E Paulo, então, precisou repreender por eles terem abandonado o ensino do evangelho da graça e vem explicar para eles qual que era o propósito da lei. A lei não tinha o propósito de salvar. A observância dela era totalmente impossível o homem conseguir obedecer em suas 613 ordenanças e mandamentos. Mas Paulo vai ensinar que a lei, ela foi dada como uma tutora. Essa palavra no original, ela traz o sentido de professor ou professora. A lei foi dada para direcionar, para guiar o homem até que chegasse à plenitude dos tempos, ou o tempo que foi estabelecido por Deus, para que Jesus, o prometido a descendência da mulher, né, nascesse debaixo da lei e assim cumprisse toda a lei no nosso lugar. Então, Paulo, é importante a gente entender esse contexto, para entender por que Paulo vai fazer essa distinção entre as obras da carne e o fruto do Espírito, ou viver na carne e o viver no Espírito. Porque Paulo, ele está, por um lado, combatendo aqueles que dizem que estão colocando um tanto de regra, para que eles sigam. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Paulo tem o cuidado de que o seu ensino não seja mal entendido, ao ponto deles acharem que o fato das obras da lei, ou a prática da lei lá com as suas ordenanças, guarda do sábado, circuncisão, não salvar, seja vista como uma brecha para que os crentes vivam em libertinagem e pecado. Porque você tinha naquela época os judaizantes, mas você tinha também os que defendiam e levantavam essa bandeira. Nós não precisamos de cumprir a lei, nós estamos livres do jugo da lei, e agora nós podemos viver da maneira que nós queremos viver. Então, Paulo, ele vai explicar a função da lei, que nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, porque Cristo cumpriu ela por nós, mas isso não é desculpa para nós vivermos uma vida de erro. Cristo nos chamou à liberdade, porque todos nós éramos escravos de nós mesmos, éramos escravos do pecado, éramos escravos de Satanás, tínhamos uma dívida com Deus, que era impagável, mas lá na cruz do Calvário, Ele pagou o preço da nossa liberdade e assinou a nossa carta de alforria. Mas não é liberdade para pecar, é liberdade para servir a Deus em amor, em alegria. Só que muita gente estava confundindo lá na época, como tem muita gente que confunde nos dias de hoje. Aí Paulo vai ensinar, não, a liberdade de Cristo, que Ele conquistou lá na cruz do Calvário, não confunda com libertinagem, ou com liberdade para pecar, para fazer o que vocês quiserem, porque a carne milita contra o Espírito. E se nós somos de Deus, nós precisamos viver no Espírito. Nós precisamos fazer aquilo que é do Espírito. Nós precisamos entender muito bem isso. Vocês já estudaram sobre as obras da carne, e nós não vamos focar nesse assunto, porque não nos foi indicado ou incumbido de falar dele. Mas dentro de um contexto, nós precisamos entender que, olha só, as obras, tudo aquilo que é mal, e que eu sou capaz de fazer de mal, vem da onde? Da minha carne. Por isso é chamado de obras da carne. Agora, toda boa dádiva, tudo que é bom e eu consigo fazer de bom, vem de quem? Do Espírito, vem de Deus. A carne, irmãos, é o nosso maior inimigo.
E quando nós entendemos isso, nós não ficamos terceirizando responsabilidade. Uma grande verdade, irmãos, é de que nós não precisamos de Satanás para pecar. Satanás, ele é o tentador. Ele vai chegar, ele sabe qual é o seu ponto fraco, ele vai chegar e vai te oferecer o prato para matar a tua fome, ou para saciar a tua carne. Mas nós somos capazes, pela natureza má, pecaminosa que nós temos, de pecar sem o próprio diabo. O ser humano, irmãos, tem a capacidade de ser tão mau, tão maligno, que às vezes eu brinco, às vezes eu falo, que às vezes até o diabo duvida de algumas coisas que o ser humano faz, deixa eu anotar essa daqui, que nem eu tinha pensado nessa. O ser humano, ele é mau por natureza. O diabo, ele vai se aproveitar dessa nossa natureza. E nós precisamos entender isso, irmão, porque nós não ficamos terceirizando. Eu errei, aconteceu isso. Não, mas a culpa é do diabo. Não, a culpa é minha. O diabo colocou o prato. Eu caí porque eu quis. Porque hoje, irmãos, o que mais tem é desde o Éden. Desde o Éden está se terceirizando a culpa. Ou quem lá no Éden assumiu a culpa? Se não fosse a misericórdia de Deus, Adão e Eva estariam fulminados. Em nenhum momento eles assumiram a culpa, foi um jogando no outro. Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, então não tem nada a ver com isso, o Senhor que deu a mulher. Aí chega na mulher, a mulher joga na serpente. E nós precisamos entender que a nossa carne, ela precisa ser tratada. Porque por mais que nós aceitamos a Cristo, ela continua sempre pronto a querer dar as caras. Nem tudo é o diabo, irmãos. Eu fico observando muitas vezes, quando chegar, até hoje chega, já pede oração. Estou com um problema em casa, estou com problema na família. Irmãos, parece, eu tinha essa impressão, que tinha gente que parece que torcia para Deus te dar uma revelação, você virar para ela e falar assim, olha, é obra de macumbaria. Eu já vi muito caso assim, gente. Quer dizer, alguém fala, está vendo sua família de jeito porque está havendo uma obra de macumbaria. Parece que a pessoa ficava até aliviada. Porque se é obra de macumbaria que está fazendo lá na minha casa, então aí já não é problema meu, isso daí já é espiritual, isso daí é problema do pastor. O pastor que ora, que expulsa, E não tem nada de obra de macumbaria, a maioria das vezes. É a nossa carne. É a falta das virtudes do fruto do Espírito em nós, que gera encrenca, que gera discórdia, e nós estamos colocando a culpa em Satanás. Então, para a gente militar contra a carne, a Bíblia nos orienta lá em Romanos que nós temos que estar vivificados ou fortalecidos pelo Espírito. Porque essa balança, irmãos, é desleal, Não tem como ela estar equilibrada. Ou você alimenta a carne, ou você alimenta o Espírito. Se você está bem alimentado espiritualmente, se você está vivificando o teu espírito, não vai ter lugar para essas obras da carne. Agora, se você estiver afundado nessas obras da carne, vai te faltar a unção, a capacidade do Espírito Santo para você produzir essas virtudes que o texto fala, que estão inseridos dentro daquilo que é o fruto do Espírito. É interessante que as obras da carne, elas estão no plural, mas o fruto do Espírito, ele está no singular. É um fruto, E são 9 virtudes, ou qualidades, que vão acompanhar. Eu pego o exemplo do que a gente conhece como a mexerica, o fruto que a gente usa esse exemplo para explicar. É um fruto só que ela tem vários gomos. E quando a gente pega ali uma mexerica, existem gomos que às vezes são até maiores do que outros. Existem gomos pequenininhos, quase imperceptíveis.
Então, isso serve para ilustrar muito bem o fruto do Espírito. Por quê? O que é o fruto do Espírito? São as virtudes que são presentes na vida do cristão, produzidas pelo Espírito Santo em nós, e que vão, de fato, nos identificar como um salvo, que vão, de fato, nos identificar como um cristão. Só que, como a mexerica, alguns gomos são mais desenvolvidos do que outros, dentro dessas virtudes ou dessas características que o texto fala, pode ser que há coisas que nós vamos estar mais desenvolvidos e outras que nós vamos estar menos desenvolvidos. E nós precisamos ter essa autocrítica. Isso aqui não pode ser ausente de forma alguma. Mas há algumas coisas, até por influência de temperamento, de personalidade, que algumas coisas precisaremos desenvolver mais, porque em comparação com as outras, está atrasado em nossa vida. Mas nós precisamos ter e mostrar esse fruto para o mundo. E mostrar esse fruto dentro da igreja. Porque você conhece que você está diante de um pé, né? Se você está diante de uma mangueira, porque você vê lá o quê? A manga, o fruto. Você conhece que você está lá diante de uma laranjeira, porque você vê a laranja. A laranja indica o que aquela árvore é. E hoje nós estamos vivendo um evangelho que não tem exigido a transformação. Eu sou crente, eu sirvo a Deus. Mas você olha e você não vê fruto. Você vê só obras da carne. E com Jesus é diferente. Nós não acreditamos nesse evangelho, aonde as pessoas estão pregando, né? Pode continuar do jeito que está. Não, irmãos, não é dessa forma. Se nós quisermos ser bons testemunhos ao mundo e, de fato, mostrarmos ao mundo que somos servos de Deus, eles têm que olhar para nós e ver o fruto do Espírito. É através do fruto do Espírito que eles olharão e verão que nós somos servos de Deus. Não é através dos dons que já foi estudada, né, mês passado. Os dons espirituais são importantes para a igreja, capacitam a igreja, eles são necessários para o andamento do culto, para o andamento da obra, mas ninguém lá fora vai ser reconhecido por causa da língua estranha que fala ou do dom que ele tem. As pessoas vão olhar lá fora e vão ver que nós somos servos de Deus quando eles verem em nós uma vida transformada e modificada pelo Espírito Santo de Deus. Porque tem gente, irmãos, que dá tão mau testemunho lá fora, que os outros não querem nem ser crente. Eu ser crente que nem esse, pelo amor de Deus. Porque, irmãos, o mundo, eles são zombadores, eles são escarnecedores, mas eles têm um entendimento de que aquele que professa a Cristo tem que viver diferente. É só você dar um vacilo, que eles vão apontar o dedo para você e vai dizer: mas você não é crente? Você não serve a Deus? Pode ser que hoje banalizou muita coisa, irmão, por causa do mau testemunho das pessoas aí fora. Por causa desse cristianismo, como eu estou falando, que aceita tudo, o crente pode fazer de tudo. Mas, irmãos, nós precisamos buscar o Espírito Santo. E nessa vida de comunhão, ele vai produzir o fruto dentro de nós, com o propósito de revelar Cristo. Esse é o propósito principal, irmãos. O propósito do fruto do Espírito de Deus em nós é revelar Cristo em meio a uma geração corrompida e pervertida. Filipenses capítulo 2, versículo 15, eu separei esse texto para estar lendo. Eu não sei, irmãos, eu estou meio sem retorno, meu ouvido direito está um pouco entupido, então não sei se estou falando muito baixo, se eu estou falando muito alto, tá? Mas eu estou sem retorno do lado direito, mas é o ouvido, tá
entupido, não consegui desentupir ele de jeito nenhum hoje. Mas vamos lá, Filipenses 2,15. Para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então esse é o nosso propósito. É nessa geração pervertida, nós mostrarmos a glória de Deus. Nós glorificarmos o nome de Deus. O mundo está perdido, mas Deus nos colocou como luzeiro, irmãos. Nós precisamos chegar no lugar e mostrar que nós chegamos para fazer a diferença. Imagina um lugar tudo escuro, irmãos, um breu. Basta um palito de fósforo ligado, que já é capaz de iluminar e trazer luz a todo aquele lugar. Sei que essa palavra é dura, é forte, mas, irmão, Deus não nos chamou lá no teu trabalho, lá na tua vizinhança, lá no meio da tua família, já está cheio de escuridão, de podridão. Deus não te chamou para ser mais um. Seja luzeiro aonde você está. Sal, que a Bíblia usa esse exemplo também. O que é o sal? O sal é o que conserva. Agora nós estamos tudo misturado. Estamos fazendo as mesmas obras. Mas as pessoas, a palavra de Deus não mudou. As pessoas ainda precisam olhar para nós, como olhavam antigamente para os crentes, e dizer: lá vai um servo, lá vai uma serva do Deus vivo. Porque o nosso andar é diferente, o nosso falar é diferente, o nosso modo de agir é diferente, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Mas vamos lá falar, aqui ó, estão o fruto do Espírito, as virtudes ou as características, né? Então nós temos o carro-chefe, que é o amor. Fundamental, irmãos. Sem amor você não consegue desenvolver os outros, né? Então amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, né? Em algumas versões fé, mansidão e domínio próprio. Vamos lá, longanimidade. O que é a longanimidade? Que é um fruto, é uma característica, melhor dizendo, desse fruto do Espírito, uma virtude que nós, como servos de Deus, precisamos desenvolver. Para entendermos o que é longanimidade, eu quero ler um texto aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que vai nos ensinar o que é a longanimidade. Que, logicamente, irmãos, é um atributo de Deus e que deve, de uma certa forma, estar presente em cada um de nós. 2 Pedro 3,9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que é longanimidade? E a gente pode compreender melhor à luz desse texto. Pedro está escrevendo para uma geração de crentes, segunda geração de crentes, que eles estão escarnecendo da volta de Jesus. Ah, mas desde que os nossos pais eram vivos, desde que eles dormiram, a gente ouve falar que Jesus vai voltar. Já passou tantos anos e ele ainda não voltou. Aonde está a promessa da tua vinda? Ou seja, eles estavam o quê? Impacientes. Impaciência. Está demorando. Aí, contrastando com a impaciência daqueles que questionavam a aparente demora da volta de Jesus, Pedro vai mostrar que não. Na verdade, ele não retarda a sua promessa. Eles estão impacientes. Eles querem que Jesus volte logo. Mas Jesus não tem essa impaciência. Jesus, ele é longânimo. Jesus, ele é paciente. Outro fala, vocês estão impacientes para que ele volte?
Mas sabe por que ele não voltou? Não é porque ele atrasou, é porque ele é longânimo. Ao contrário de vocês, ele é paciente para convosco. Ele não quer que nenhuma alma pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso daí já cai por terra, né, irmãos? O ensinamento de que Jesus morreu só para quem é eleito. Não. Jesus morreu para todos. O desejo de Deus é que todos se salvem. E você não pode se afastar dessa verdade. Quantas pessoas já deixaram de orar por um ente querido, por uma pessoa próxima, mas Deus te trouxe aqui nessa noite e essa palavra fala ao meu, ao teu coração. Não deixa de orar, porque é desejo de Deus salvar. Então Deus, ele é paciente. Imagina se não fosse a paciência de Deus, irmão. Às vezes nós ficamos nessa, que nem os homens ficavam lá, Jesus está demorando para voltar, Jesus está demorando. Jesus não está sendo paciente só com o mundo, não, irmãos. Jesus está sendo paciente com a tua igreja também. Aí você está lá doido, volta, está demorando. Aí volta naquele dia, você ainda fica. Ele está sendo paciente para você não ficar, para você consertar a tua vida. Então, a longanimidade é paciência. E aí está um atributo ou uma virtude que não é tão simples, irmãos. Teoria é uma coisa, na prática é outra. Mas o Espírito Santo de Deus dentro de nós, ele vai nos ajudar a ter paciência, a ser longânimo. Porque em vários momentos da nossa vida, nós vamos ter que ter paciência. Não adianta, irmãos. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que exercer ela. E é muito importante a paciência que o Espírito Santo produz dentro de nós, porque ela nos ajuda a passar pelos momentos difíceis, irmãos. Pelos momentos de dor, pelos momentos de sofrimento. Porque, como eu estou falando, hoje tem se pregado evangelhos por aí que Jesus nunca pregou, que Paulo, Pedro nunca pregou. O evangelho, não, você não vai ter sofrimento. Aí o crente, ele é ensinado de que ele não vai ter sofrimento, que ele não vai passar por problema. Aí a primeira luta que ele passa, ele perde a paciência. Fica impaciente, vou sair da igreja. Porque eu. Irmão, não adianta. Ponha essa verdade na sua mente. É inevitável. Nós não vamos conseguir escapar do sofrimento. Porque o próprio Jesus falou isso. Tem como, irmão, isso faz parte da vida. E faz parte da carreira, da fé. Eu estou estudando uma palavra para estar ministrando, que é sobre o tomar a cruz. Eu estava analisando aquele texto, como é dentro do seu contexto, né? E estava me chamando a atenção ali, porque se você olhar antes de Jesus falar que os discípulos deviam tomar a cruz, aquela passagem está inserida dentro do contexto que Pedro fala que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E depois que Pedro fala que Jesus é o Messias, Jesus faz aquela promessa gloriosa: olha, eu digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, isso é uma mensagem de bênção, de vitória, triunfalista. E é verdadeira, porque, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre vai triunfar, porque Jesus é a nossa base, Jesus é a nossa rocha. Mas aí Pedro não entendeu muito bem a mensagem. Ele ficou só com o lado triunfalista. Que aí quando Jesus chega e começa a falar: olha, eu vou chegar em Jerusalém e vou morrer, Pedro chega a chamar Jesus: rapaz, não, tá repreendido, né? Que isso, Jesus, decreta, o senhor não vai morrer não, é triunfo, as portas do inferno não vai prevalecer, e é uma verdade, só que há o outro lado da moeda. Aí Jesus continua ensinando: se alguém quiser seguir a mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo,
Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, a ganhará. Tem vitória na caminhada de fé? Tem. Tem porta aberta? Tem. Tem cura? Tem. Tem provisão de Deus? Tem. Mas também tem vale, tem deserto, tem cruz, tem sofrimento, que cada um de nós temos que enfrentar. E nós temos que ser pacientes. O maior exemplo de paciência na prova, o próprio Cristo. Jesus é sempre o exemplo maior, irmão, não tem como não falar dele. Que foi paciente, sofreu o que sofreu, irmãos. Levou chibatadas, colocaram uma coroa de espinho, foi esbofeteado, e ainda as pessoas iam zombando dele pelo meio do caminho. Mas a Bíblia diz que ele foi para a cruz do Calvário, como um cordeiro mudo, calado, vai para o matar. Não falou nada. Imagina se fosse nós, irmão, eu fico imaginando isso. Com dor, porque com dor, já tem uns que não precisa nem dor para ficar chato, né? Com dor é pior ainda, mas você sofrendo dor, ali sendo bofeteado, e tem alguém ali ainda te provocando, mas ele foi paciente. Agora, porque tem crente, irmão, que Deus não me ama, porque Ele está permitindo que eu passe isso, Deus não me ama porque Ele permitiu que a porta fechou, Ele permitiu a enfermidade. Ué, irmão, se Deus não te ama porque está permitindo a dor bater na tua porta, uma porta de emprego fechada, então Ele odiava o filho dele. Olha o que Ele permitiu acontecer com Jesus. Se Jesus passou por tudo isso, por que nós não? Jó, próprio Tiago testifica da paciência de Jó. Irmãos, o homem perdeu tudo num dia só. Eu nunca, nem tenho ainda, mas eu não sei, porque a gente só sabe das coisas quando a gente passa. Eu não sei qual é a dor de perder um filho. A gente tenta imaginar, eu não sei. Quem já perdeu sabe. Agora imagina perder todos no mesmo dia. 10 no mesmo dia. Você chegar lá e ter 10 caixões. Nós tínhamos um senhor que eu trabalhei com ele na usina, ele teve uma perda parecida. Ele estava trabalhando, esposa e filhos viajando, um acidente de carro, matou eles todos. Detalhe, parece que era dia do aniversário dele ainda, dia do aniversário dele. Mas é um homem de Deus, era um servo de Deus, e Deus sustentou ele, está firme até hoje. Mas imagina o que passa na cabeça, imagina o que passou na cabeça de Jó. Aí perdeu os filhos, aí depois não bastava ter perdido os filhos e a riqueza, perdeu a saúde, ficou só pele e osso. Aí vieram os amigos dele, que, até esse tempo atrás eu preguei sobre Jó, até falei, irmãos, sobre isso, porque eles tinham uma visão muito equivocada sobre o que Jó estava acontecendo com Jó. Mas não se pode negar que eles eram amigos de Jó, irmãos, porque viajaram quilômetros para ir falar com Jó, né? E a gente precisa de pessoas que se condoam com a gente, que estejam conosco, mas Jó foi paciente. A Bíblia diz que em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. E lá no ápice da sua dor, lá no ápice da sua angústia, do seu sofrimento, ele ainda encontrou força para dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei, meu irmão, qual sofrimento que você está passando.
Eu não sei se foi a porta que fechou, eu não sei se foi a enfermidade que bateu lá na porta da tua casa, eu não sei qual tipo de sofrimento você está passando, mas Deus está nos dizendo através da tua palavra nessa noite, você não está sofrendo porque Ele é mau, porque Ele não te ama, não, faz parte da nossa caminhada, apenas suporte pacientemente a aflição como um bom soldado, porque um dia Ele vai te recompensar e todo sofrimento vai ficar para trás e nós vamos receber a coroa da vitória. Precisamos ser pacientes no sofrimento. A impaciência não nos leva a nada. Jesus nos alertou contra a impaciência. Lá em Mateus 6, do 25 ao 34, daqueles que ficam impacientes com o dia da manhã, ansiosos. A paciência é um remédio, é um antídoto contra a ansiedade, contra a impaciência. Porque, irmãos, o próprio Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Agora nós já estamos vivendo o mal do amanhã, ou o mal daqui a um mês. Que ansiedade, todo mundo tem algum grau, às vezes, vai fazer uma viagem, ou vai fazer algum exame, fica ali um pouco ansioso. Agora tem gente, irmãos, que isso chega a virar coisa crônica. Tem crises. Precisa buscar de Deus, para que o Espírito produza essa paciência dentro de você, essa tranquilidade. Porque não vale a pena, irmãos, perder a noite de sono por causa de problema. Ficar impaciente, nervoso. Jesus falou para os discípulos, olhe para as aves do céu. Elas não trabalham, não semeiam. Mas mesmo assim Deus as sustenta. Quanto mais vocês que valem mais do que as aves. Olhai os lírios do campo, não trabalham, não fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida da erva, que amanhã é lançada no fogo, quanto mais vocês, quanto mais a mim, quanto mais a você. Meu irmão, não fique impaciente, tenha paciência, vai chegar o tempo certo, o Senhor está cuidando do teu amanhã. Descansa, busca o reino dele e a sua justiça, e tudo aquilo que for necessário para a tua sobrevivência, o Senhor não deixará faltar na tua vida. Que aqui no contexto é o quê? Comida, vestimenta. Deus não vai deixar faltar aquilo que é necessário na nossa vida. Será que nós temos sido pacientes diante da tribulação? Ou será que diante da pequena prova, nós já ficamos pacientes, bravos? A gente vai aprendendo, irmãos, as coisas ao longo do caminho, graças a Deus. A vida de fé, ela é um processo. Imagina se nós nunca tivermos condição de evoluir. Esse tempo atrás aconteceu um fato comigo. Eu pedi uma moto para trabalhar de madrugada, falta 5 horas, 5h30. Não conseguia achar a moto, de jeito nenhum. Conseguia achar a moto, podia chegar atrasado no serviço. Ou me pedi um Uber. 5h30 da manhã. Cobrou quase o olho da cara para ir. Na hora eu fiquei nervoso, falei, mas não é possível, gente. Só para você ver, estou pagando para trabalhar hoje. Aí entrei dentro do carro, ainda meio nervoso e tal. Aí no trajeto, eu parei para pensar e falei assim, mas peraí, eu estou aqui nervoso, bravo, mas eu tenho o dinheiro para pagar esse Uber. E se eu não tivesse? Se eu não tivesse ele, como que eu ia fazer? E aí eu fiquei calmo. Aí eu fiquei tranquilo. Porque foi algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Não adianta, irmão, não adianta ficar nervoso. Porque às vezes, quando acontece essas pregações de peças, tempo atrás acordei chovendo, mas chovendo.
E eu esperei, irmãos, sério, esperei uns 10 minutos para parar a chuva. Não parava. Falei, vou ter que pedir Uber de novo. Irmãos, eu estou em cima do púlpito, eu não vou mentir. Assim que eu pedi o Uber, parou de chover. Não choveu mais naquele dia. Entendeu? Pode ser que se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, né? Ainda eu tinha pegado a moto. Mas é isso, nós temos que ser pacientes, não adianta ficar nervoso, a impaciência não vai levar a nada, cada dia o seu mal. E ter paciência, não só quando vem um sofrimento. Lá em Romanos 14, versículo 1, a Bíblia, por exemplo, nos orienta a ter paciência com quem? Com os irmãos mais fracos na fé. Esses mais fracos na fé, dentro do contexto ali, é os irmãos que às vezes não têm tanto conhecimento quanto nós temos. Porque Paulo fala, um crê que pode comer de tudo, outro crê que já tem que evitar certas coisas. Então tem que ter paciência. Que tem que estar presente, muito presente na vida de quem ministra, ensina, estuda. Porque como você vai ensinar impaciente? Nós tivemos a oportunidade, irmãos, por 12 anos, estar ministrando teologia ali, e às vezes aparecia cada pergunta que você falava assim, né? Não é possível que eu estou ouvindo isso, né? Mas você tem que ter paciência. Paciência para responder, paciência para explicar. Mas é um absurdo. Esse irmão ter esse tipo de pensamento. Calma, está vindo agora para a igreja. Ou às vezes é crente velho, mas onde ele estava não tinha ensinamento. Agora ele está tendo a oportunidade. Tenha paciência de ensinar. De tolerar as perguntas, falta de entendimento que ele tem. Então, nós precisamos exercer paciência com aqueles que caem em pecado. Quantas vezes nós somos pacientes com os irmãos que erram? Nós não temos paciência. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu me lembro, quando a gente fala sobre essa paciência com os que caem, o texto de Davi, né? Quando Davi pecou e Natã foi repreender. Davi pecou, irmão, e continuou vivendo em um tempo como se nada tivesse acontecido. Achando que ele podia fazer o que queria, ele era o rei. Aí o Natã chega para ele, o profeta, e falou, rei, eu vim aqui te contar um caso, uma história, que aconteceu. Tinha um homem rico e um homem pobre. O rico tinha muitos gado, muita ovelha, o pobre só tinha uma cordeirinha lá. Aí chegou um visitante na casa do rico, ele foi lá, pegou a cordeirinha do homem pobre e matou. Na hora, Davi perdeu a paciência na hora. Sem paciência. Não, esse cara aí vai ter que pagar, tem que ser morto. Aí o que o profeta falou para ele? Então, esse cara é o Senhor. É você. Quantas mulheres você tinha no teu harém? Você podia ficar com qualquer uma. Você foi atrás da que era, né, esposa de um só homem. Foi lá e pegou a mulher dele. Então isso mostra como nós somos, meus irmãos. Quando é o outro que erra, às vezes nós não temos paciência. Já queremos emitir palavras de julgamento. E esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. E tem um texto, irmãos, que é muito sério, que fala que com a mesma balança, ou com a mesma forma que nós medimos, nós vamos ser medidos. Tenha paciência, irmão, com quem caiu. Tenha paciência com quem errou. O conselho bíblico é: aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. A queda do nosso irmão, não é motivo de alegria não, é motivo de choro, mas Deus está levantando na igreja homens e mulheres cheias do Espírito Santo, que não vão perder a paciência não, mas vão pacientemente chegar e falar: meu irmão, eu estou aqui, vamos se levantar, vamos continuar seguindo, porque nós temos uma caminhada ainda longa pela frente. Então, paciência. Em todos os sentidos, né, irmãos? Quando nós falamos paciência, em todos os sentidos. Na provocação. Principalmente, irmão, quem tem um temperamento explosivo. Eu vou falar não vou falar dos outros, irmão.
a gente tem que falar da gente, né? Se é pessoa com temperamento, tanto que é complicado, irmão, provocação. Principalmente os baixinhos, que é mais invocado. Os baixinhos invocados. Então, você tem... E aí, irmãos, nós temos que, às vezes... Olha só Jesus, tanta provocação que ele enfrentou. Você salvou a tanta gente. Por que você não desce da cruz e salva a ti mesmo? Imagina se fôssemos nós, né? Nossa natureza. Ele está achando que é quem... vai ver então quem que sou eu. É assim. A gente quer ser uma provocação, né, de alguém querendo rebaixar a gente. Você é o bom mesmo, faz isso. Aí nós fala, quem que ele acha que ele está falando? Vamos mostrar para ele. Às vezes vai lá fazer a coisa, está até com medo, tremendo de medo, mas não deixa lá o orgulho ser ferido. Nós temos que ter paciência, irmãos. Jesus foi provocado, mas manteve firme no seu propósito. Neemias estava lá em cima dos muros, sendo provocado. Esses muros aí não é de nada. Há um ventinho, a raposa derruba isso daí. Neemias não ligou para a provocação. Neemias disse: eu tenho uma grande obra e não posso parar. Ei, meu irmão, não ligue para a provocação, não ligue para a afronta. Deixa te provocar, mas não desça do muro, não desça no mesmo nível, e o Deus do céu vai te fazer prosperar na tua obra. O outro ponto, só concluindo, o que é longanimidade? É paciência. Paciência. Nós precisamos ser pacientes. E vários momentos da nossa vida vai exigir paciência. E essa paciência é um trabalhar do Espírito de Deus dentro de nós. Porque vai ter momentos na vida, irmãos, que essa paciência só vai ser possível por Deus mesmo. Porque se não for Deus, a gente não consegue. Aí depois, lá na frente, quando você olhar para trás, você fala, aquela paciência foi um fruto do Espírito Santo dentro de mim. Porque se fosse por outras, por obra de carne, por força humana, nós não conseguiríamos. Depois o texto fala aí da benignidade e bondade. Eu vou juntar os dois. A benignidade e a bondade são aí características ou virtudes gêmeas. Uma anda com a outra. O que é benignidade? Benignidade nós podemos traduzir como pessoas com índole boa, boa conduta, benevolência, humanidade. A bondade, ela vai ser a expressão da benignidade. Então, eu tenho um coração benigno, e por ter um coração benigno, eu vou praticar atos de bondade. Eu vou ser bondoso para com as pessoas que estão ao meu redor. Então nós precisamos buscar, irmãos, ter um coração benigno, ter um coração bondoso. Porque, irmãos, por incrível que pareça, lá fora, e olha que ainda consegue praticar alguns atos bons, lá fora, são do maligno. O mundo jaz no maligno. Lá fora, é de se esperar atos maus, atos de malignidade. Agora, o problema é que isso às vezes tem acontecido no meio do povo que se diz povo de Deus. Como eu disse, às vezes atitudes que até o próprio diabo desconfia. Fala, não fui eu não, eu não incentivei ele não. É ele. Porque o homem, quando ele quer maquinar o mal, ele perde noite de sono para maquinar o mal. Mas nós não somos do maligno. Nós somos de Cristo. Habita em nós um espírito bom. Habita em nós um espírito benigno. Nós não perdemos tempo maquinando o mal, mas nós planejamos fazer o bem. Aí alguém pode falar assim, mas lá no mundo, você está falando com o pessoal, o mundo jaz no maligno, mas lá eles também podem fazer, eles fazem atos de bondade. Tem muita gente boa lá fora. E às vezes até mais boa do que muito crente que eu conheço. E eu não discordo de você não, irmãos. Não discordo.
Você vai conhecer lá fora, às vezes, pessoas com uma moralidade, sabe? Lá na alta, que dá um show em muito crente mesmo. Deveria ser uma vergonha. Mas como isso é possível? Veja só, nós temos o Espírito de Deus, que produz o fruto dentro de nós. Eles não têm. Só que eles têm o quê? A consciência. A consciência, eu acho que eu já falei até isso aqui num estudo uma vez, é o freio que Deus colocou no homem perdido. O homem, ele é mau, irmãos. Mas Deus, ele colocou a consciência no homem para colocar um freio, para que o homem não pudesse praticar as maldades que ele é capaz de praticar. Então a consciência freia, para ele não ser tão mau. É por isso que lá fora, você vai ver gente também praticar atos de bondade. Agora, nós vamos chegar num ponto que é central, que nós vamos entender qual que é a diferença da bondade dos que estão lá fora com a bondade dos que estão dentro, que são servos de Deus. Por exemplo, pode ser várias motivações para alguém fazer bondade. Alguns fazem bondade para aparecer, porque querem holofotes. Hoje está cheio, irmãos, de pessoas assim, né? Antigamente tinha muito, hoje tem ainda mais, por causa, né, das redes sociais. Vai lá. Alguns eu até acho que isso daí é combinado antes. Vai lá, dá dinheiro para a pessoa, né? Dá comida para a pessoa. Eu até, irmãos, nós já fizemos trabalhos sociais, junto com o conselho também. Nós já tiramos fotos de conseguir lá as cestas básicas, das cestas, né? Das cestas só. Olha, agradecemos, irmãos, conseguimos tantas cestas básicas. Mas nunca das pessoas. Porque acaba sendo constrangedor para a pessoa. E é só uma forma de postar como agradecimento, né, a quem ajudou. Mas tem gente que faz para ajudar. Tem gente que faz por causa de crenças religiosas, principalmente aqueles que acreditam na reencarnação. Vou fazer o bem hoje, nessa vida, para na próxima vida eu vir melhorzinho. Vou fazer, porque aí eu pago os karmas do passado, porque eu estou sofrendo por causa de colar do passado. Nem sei o que é, mas eu estou sofrendo, porque lá na minha vida passada, eu matei não sei quantos, aí agora eu estou sofrendo. Então eu vou ser bom hoje, porque na próxima vida eu vou vir melhor. Tem pessoas também que fazem a bondade sem qualquer motivação, não tem interesse em aparecer, né? Às vezes são pessoas que passaram por um sofrimento tão grande na vida e agora se solidarizam com quem passou por um sofrimento e ajudam, e não querem holofotes, não querem nada. Então são várias motivações, mas o propósito dessa virtude de benignidade e bondade na nossa vida, ela tem como propósito principal dar glória a Deus, irmãos. Eu não faço bondade para que alguém olhe, aponte o dedo e fale, olha, ele é bom. Não. Eu tenho que praticar os atos de bondade para que alguém olhe e diga, o Deus que ele serve é bom. Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Meu irmão, isso daqui é muito sério, porque quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente dá mau testemunho lá fora, o nome de Deus é difamado, o nome de Deus é blasfemado, mas quando nós também cumprimos a vontade de Deus, essas mãos que estão lá fora, ímpias, se levantam para reconhecer que o possamos guardar isso. Boas obras não salvam. Quem crê isso é o catolicismo. Mas as boas obras vão acompanhar a vida de um salvo. Não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Jesus nos salvou com finalidade, irmão, de nós termos boas obras. Porque como eu já trabalhei, irmãos, com pessoas crentes,
que hoje, quando eu trabalhava lá na usina, comecei lá bem novo, cheguei no setor, o cara era crente, sabia também que eu era crente e tal. Chegou, a primeira forma que ele me recepcionou lá foi o seguinte: você vai trabalhar aqui agora? Eu vou. Então seja bem-vindo ao inferno. Bem-vindo ao inferno. E vou falar, o cara fez toda. Aí depois de um tempo ele largou de pegar no pé e tal. E um dia eu falei, nós não pode discutir, nós é irmão, não sei, eu acho que ele ficou com medo de eu entregar ele para o encarregado lá, no negócio que tinha acontecido, porque ele queria que eu fizesse algo que o encarregado não queria, né? Eu acho que ele ficou com medo, aí veio com essa, não vamos brigar não, nós é irmão de igreja, não sei o quê, aí começou a mudar comigo. Mas é assim, irmãos, e lá vivia dando mau testemunho. É o lugar que eu trabalhei, era 8 pessoas, irmão, e tinha 7 evangélicos, cada um de uma igreja diferente. E como era difícil a convivência em certos momentos. Então, irmão, nós temos que ser bondosos. Nós temos que ser benignos. É só tendo um coração bondoso, é só tendo um coração benigno, que eu vou conseguir também servir a igreja de Deus. Porque aí tudo que eu fizer, irmãos, eu não vou fazer para a minha glória própria. Eu não vou fazer porque eu quero promoção. Eu não vou, porque hoje está cheio de gente assim, irmãos, que quer cartaz, que quer dar espetáculo. Porque eu fui e aconteceu. Porque irmãos, quem faz a obra, logicamente o que Deus fez, nós vamos relatar. Mas é diferente, irmãos. É diferente quando uma pessoa está relatando o que Deus fez por intermédio da vida dele, porque a glória vai para Deus, do que aquela que está só puxando para si. Você pode ver, irmãos, os cartazes. Tempo atrás recebi um aí, já faz anos. Não sei o que, fulano de tal, o destruidor de muletas. O destruidor de muletas, o profeta das revelação, o profeta dos segredos escondidos. Tudo isso traz glória para quem? Para o homem. E nós estamos aqui, irmãos, e nós somos canal de Deus. Tudo aquilo que eu faço para o corpo, tudo aquilo que eu faço em prol do corpo, não é para mim, é para que o nome de Deus seja glorificado. E se eu tenho esse coração bondoso, eu vou olhar para os irmãos com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Então, já foi o nosso tempo, que nós possamos, vocês vão ter mais quarta para terminar, eu acho que vai ter mais um para terminar, posso ter mais uma para terminar, mas essa é a nossa participação, essas virtudes do Espírito, que nós possamos buscar, que nós possamos olhar, irmãos, para dentro de nós,